E aí? Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Com alegria. Bom dia. Tenha todos um excepcional dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais um dia e mais uma semana de transbordo na sua vida. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia para você que acorda primeiro que o sol. Bom dia para você que se dispõe a cada dia a se dedicar, a se posicionar naquilo que você foi chamado. Bom dia para você que demorou a acordar e perdeu a live, mas está assistindo agora. Bom dia para você também. Todos vocês têm uma excepcional dia. E mais que isso, tenhamos uma excepcional semana. Isso aí. Tenhamos todos uma excepcional semana. Hoje iremos falar sobre se jogar. Se jogar. O que é se jogar? Nós estamos iniciando uma semana e nessa semana nós tenhamos que se jogar. Se jogar para quê? Para onde? O que você, nesse dia, você está se posicionando para fazer ou para acontecer? Qual o posicionamento que você está tendo todos os dias? Qual o posicionamento, aquilo que você está, seu coração está dizendo para você fazer e você não faz? Isso é se jogar. Se jogar. E não há nada mais poderoso do que a palavra de Deus para nos ensinar a se jogar. Nos ensinar a cair para fora do nosso ambiente de conforto. Cair para dentro de si, se jogar para dentro de si mesmo, descobrir que as coisas ao seu redor, elas são minimalistas daquilo que você é interiormente. E com tudo isso, eu quero te contar uma história que fala de se jogar. De se jogar que mudou uma geração. O se jogar que transformou vidas em abundâncias, vidas transformadoras. E não há uma palavra melhor, uma história melhor do que Abraão, Abrão, uma história de Abrão. Abrão é o pai. Abrão foi mudado o nome para Abraão, pai de gerações, pai de nações. E eu quero compartilhar com você agora, em Gênesis, no capítulo 12, no versículo 1 e 2, é a chave principal para que você se jogue. O que está te impedindo hoje de você alcançar seu objetivo? O que está impedindo hoje de você chegar naquilo que você tanto deseja? Isso tudo nos faz de posicionamento. Sabe, uma história aqui sobre mim. Eu chegando a cada dia a acordar mais cedo, a disponibilizar tempo para que eu possa alcançar. Para que hoje eu estou aqui falando com você nessa live, você está me assistindo por um se jogar meu. Por que eu estou falando isso? Porque há muito tempo atrás o meu posicionamento era diferente. Há muito tempo atrás eu começava algo e não concluía. E isso tudo foi um montante de procrastinação, mais procrastinação.
de somas, de somas, de somas. Mas somas negativas. E quando você se posiciona, você se joga, você tem um outro pensamento, uma outra visão. Quando você se joga para dentro de si mesmo e você descobre quem realmente você é, quando você descobre quem você é realmente, todas as coisas são transformadas, todas as coisas são totalmente clarificadas na sua vida. E aqui Abraão, na verdade aqui ainda nem é Abraão, aqui é Abrão. E olha aqui que Gênesis capítulo 12, versículo 1 diz: Ora, disse o Senhor. Todas as vezes que você vê a palavra Senhor com a letra maiúscula, todas as maiúsculas, isso se refere ao nome de Deus. Mas toda vez que você, lembre disso, toda vez que você vê o nome de Senhor com todas as letras maiúsculas, isso está falando de Deus. É o próprio Deus dizendo. É o senhorio de Deus. Então, ora, aqui está dizendo, ora, disse o Senhor a Abrão, sai de tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vá para a terra que te mostrarei. Sabe, aqui Abrão, ele teve um chamado. Ele teve que se posicionar para aquilo que ele nem sabia o que ia acontecer. Muitas vezes hoje também nós não nos posicionamos ou nós recebemos um chamado, mas não nos se jogamos. Por quê? Porque nós não sabemos o que vamos acontecer. Não sabemos o que vai acontecer na nossa vida. Não sabemos o que vai acontecer realmente se nós se jogarmos. Mas para que nós entendamos essa verdade, para que nós possamos ver o que vai acontecer, primeiramente nós temos que jogar. Primeiramente nós temos que se posicionar e não querer enxergar o que vai acontecer, mas o querer o que vai acontecer no decorrer daquilo que você vai fazer. E nessa trajetória você vai ter ajustes, aquilo que não serviu você vai excluir, aquilo que deu errado você vai excluir, mas você vai substituir por algo diferente. Então aqui Abraão, ele recebeu uma palavra, ele recebeu um chamado. E quando Deus fala assim, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que te mostrarei. Abraão simplesmente ele se jogou. Então Deus continua dizendo, e de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Se tu uma bênção. Sabe, aqui o Senhor está nos dizendo para que nós somos uma bênção, sejamos essa bênção hoje. Mas para que nós possamos ser essa bênção, nós temos que nos posicionarmos. Nós temos que se jogarmos como Abraão se jogou. Lech lecha. Caia para dentro de si e se jogue. Ah, Valdir, você está falando para se jogar? Se jogar na onde? Não sei. Qual? A única coisa que eu posso dizer para você, qual é o seu objetivo? Priorize. Escreva. Qual é o seu percurso? Qual é aquilo que você quer alcançar? E se jogue. Ah, Valdir, eu quero construir a minha empresa, uma empresa multinacional, multi-internacional, multi não sei o quê. Você vai se jogar. E se jogar para quê? Para que no ponto que você está aqui embaixo, você dê um salto exponencial para alcançar o objetivo que você quer. Mas esse salto, não é um salto simplesmente que você vai fazer isso aqui e pronto. É um salto contínuo, onde você todos os dias, de glória em glória, você vai alcançando o resultado que você sempre deseja. Muitas pessoas, elas até se jogam, mas no meio do caminho, elas param
Ah, Valdez, por que elas param? Porque no meio do caminho elas se jogam, mas elas já colocam um obstáculo na sua mente, uma barreira, uma crença negativa, uma crença limitante que não deixa ela ultrapassar daquela barreira. Abraão não sabia para onde ia, não sabia para que lugar, para que terra. Ele morava numa terra de fartura. Se ele soubesse para onde ele iria, que Deus chamou ele para ir para Canaã, uma terra de... Na época, saiu para ir para uma terra no deserto, nem sabia como que era a terra. Ele estava num porto seguro, mas ele falou, não, eu vou me jogar, porque o próprio Deus está me chamando. E nesta manhã eu quero que você entenda que você é um chamado de Deus, você é chamado de Deus. Você é chamado para fazer aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Talvez você fale assim, mas eu não tenho um chamado de Deus, eu não tenho como, eu não consigo pregar, não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo. Mas qual é o seu chamado? O chamado das pessoas não é simplesmente de pastor, como muitos entendem. O chamado da pessoa não é simplesmente ser um advogado ou ser aquilo, não, sabe? Tudo na vida da gente tem um propósito. Mas para que você foi chamado? Onde o Senhor te chamou para você se jogar? Isso é onde você foi chamado para se jogar. Você está se jogando? Quando eu vim para a Irlanda, eu me joguei. E você também que está aqui hoje, você que mora aqui na Irlanda também, você se jogou nessa aventura, ou se jogou nesse intercâmbio, ou você veio trabalhar. Você se jogou, você saiu da sua terra, você saiu da sua parentela, e você foi para uma terra que Deus te mostrou. E hoje você está aqui com esse olhar, com essas maravilhas e cada dia aprendendo. Mas tem pessoas que elas se jogam, mas no meio do caminho elas se retrocedem. Elas não falam, poxa, isso é para mim. Elas não persistem. Elas não entendem que Deus já a abençoou e disse, seja tu uma bênção. Elas não entenderam ainda qual é o seu propósito de vida. Primeiramente, elas não entenderam qual é a sua identidade. E o meu fator principal aqui é de clarificar essa identidade sua, de você entender que você é filho amado do Senhor. Eu quero que você entenda que você é amado, que você, onde você irá, o Senhor já te abençoou. Ele disse, olha, farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei seu nome. E quando nós saímos da zona de conforto, como nós estávamos no Brasil, lá na nossa terra, onde nós falávamos a nossa língua, mas de uma maneira o Senhor colocou uma vontade, um desejo, talvez esse desejo era de criança, não, Deus, isso não tem nada a ver com Deus, porque né, eu sempre sonhei de morar fora do país, eu sempre sonhei, sabe, mas isso é um desejo no coração que o Senhor te colocou há muito tempo. Antes da fundação do mundo, você foi chamado, você é chamado dele. Você é escolhido dele. Você é escolhido. Então, quando nós nos posicionamos, nós se jogamos, nós entendemos qual é o verdadeiro propósito. No meio do percurso, nós vamos entendendo. Mas, primeiramente, o primeiro fator é você entender que você tem que ser uma bênção. Você entender que você já foi abençoado. Entender que de ti ele vai fazer uma grande nação e vai te engrandecer o seu nome. Uau! Você vai falar assim, nossa, Valdez, mas como é isso? Negócio de engrandecer meu nome? Não, Deus me livre. Deus me livre esse negócio. Não, o nome é do Senhor, ele tem que ser, mas é realmente isso. O Senhor é grande, mas ele vai te agradecer você, para que o seu milagre, o seu nome, seja para exaltar o dele. Que seu nome seja exaltado e você vai dizer, não, realmente não fui eu. Eu não tenho nada a ver com isso. Foi ele. Ele que me mostrou o caminho, eu simplesmente fui. Se joguei, caí para dentro e tudo isso aconteceu. Então, nessa semana,
segunda-feira. Hoje, como é feriado aqui na Irlanda, faz do seu dia desse feriado já um se jogar. Pesquise, analise, escreva, faz o percurso. Ah, Valdez, mas Deus aqui não mostrou o percurso para Abraão, simplesmente se jogou. Mas o que você quer se jogar? Qual é o seu... Talvez você quer se jogar em algo, mas não tem certeza, não tem clareza daquilo que vai acontecer ou não. Se jogue. Mas se jogue em coisas certas. Não se jogue em coisas em vãs. Sabe? Em Provérbios diz que aqui o homem sensato, o que planta, que cultiva sua terra, o que cultiva sua terra tem grande fartura. Mas aquele que procura, que investe em coisas em vãs, não tem resultado nenhum. Então aquilo que realmente o Senhor te chamou para fazer, faça. Aquilo que o Senhor realmente te chamou para você se posicionar, se posicione. É uma semana ao início, o Senhor cada manhã, Ele nos renova a sua identidade, Ele nos renova a sua misericórdia sobre nós. E é cada manhã quando nós levantamos, nós fazemos o get up e nos posicionamos, se entregamos a esse dia com maior potencial. Nós entendemos que o Senhor já nos abençoou. E onde nós passarmos, nós somos uma bênção. Porque Ele diz, seja tu uma bênção. Seja tu uma bênção. Não tem maneira de você não querer se posicionar. Não querer que suas coisas, os seus objetivos eles não aconteçam. Mas você quer que eles aconteçam. Então se posicione, se jogue. Se jogue para aquilo. Se jogue para aquilo que realmente você foi chamado para fazer. Sabe? Aqui o Senhor fala, no versículo 3, fala assim, que Ele, abençoarei, que te abençoarei, os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Uau. Esse finalzinho do versículo 3, que em ti serão benditas todas as famílias da terra. E realmente essa geração precisa de transformação, precisa se jogar, e você se jogar naquilo que realmente o Senhor te deu. Porque famílias precisam de você. Famílias precisam do seu caráter, do seu posicionamento, precisam de enxergar você, Cristo. Nós, como um espelho, refletimos a imagem de Cristo, a glória de Cristo. E por isso que o Senhor fala que nós que nós somos uma bênção e que de nós terão famílias abençoadas através de nós. E qual o seu posicionamento, qual o seu direcionamento que o Senhor te colocou? Entenda. É uma manhã de renovo, é uma manhã da gente entender e clarificar aquilo que o Senhor nos chamou, para aquilo que nós somos chamados. Sabe, o Senhor já nos deu, já nos garantiu que nós seremos uma bênção. Já nos abençoou. Hoje simplesmente nós iremos se jogar. Eu vou me jogar para aquilo que eu fui chamado para ser e para fazer nessa geração, no hoje e no agora. Essa é uma afirmação positiva de que você, seu dia, você vai... Sabe? Se jogue. Não tenha medo.
E se circunstâncias ao seu redor parecerem tremulosas, lembre-se disso, que para onde você vai, para onde nós iremos, acabemos somente de nós obedecermos, mas o caminho será guiado pelo Senhor. As atitudes são nossas, nós que aceitamos se iremos ou retrocedemos. Mas entenda, seja tu uma bênção. Que faça um excepcional dia. Tenha uma semana abundante de graça, de favor. Que o Senhor reine na sua vida. Que a partir de hoje você vai se jogar para aquilo que realmente faz que pessoas sejam transformadas. Que realmente é do Senhor. E que quando você se posicionar, as coisas vão acontecer. Se jogue. Tenha uma semana abençoada, transborde, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que elas possam entender, para que elas possam clarificar o seu chamado. Ajude, transborde na vida delas também, porque você é um transbordante. Você é um transbordante. Já compartilhe esse vídeo, curte, comente, não deixe de comentar, se inscreva no meu canal também e que tenha uma semana abençoada, transbordante e já declara na sua vida paz, alegria e prosperidade. Que